E agora vamos falar um pouco mais sobre os mecanismos de defesa da tua criança interior. Então, aqui em primeiro lugar, tu tens o perfeccionismo. O perfeccionismo e aquele desejo forte por reconhecimento. Porque lá está. Porquê que uma pessoa é perfeccionista? Porquê que tu desenvolves aqui a ideia de que tens que ser perfeita, de que tens que fazer tudo direitinho? Por esta questão de querer ser reconhecida. Reconhecida pelos outros. Lá no fundo o que tu queres é que os outros te digam que tu és incrível, que tu és maravilhosa, que fizeste as coisas bem feitas, ok? Só que lá está. Quais é que são as certezas negativas ou as crenças limitadoras, aquelas verdades absolutas que foram incorporadas na tua infância? Que não és capaz. Tu acreditas que lá no fundo tu não és capaz, que tu não podes cometer erros. Lá está. Porquê é que tu queres ser assim tão perfeita? Para evitar ao máximo cometer erros. Tu acreditas que és feia, que és inútil e que és uma falhada. Porquê é que tu queres ser tão, mas tão perfeccionista? Para evitar cometer falhas. Porque tu tens muito, muito medo de falhar. Então tu incorporas esta máscara de seres perfeita, de quereres viver uma vida perfeita, por causa disto mesmo. Está bem? Então aqui, normalmente, estas pessoas são pessoas inseguras, pessoas que vivem na defensiva, têm uma obsessão pela perfeição para não dar motivos a ninguém de as criticarem. Lá está, porque elas provavelmente na sua infância foram muito criticadas, não existe um suficiente e por isso são pessoas altamente esforçadas, que se esforçam muito, 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 porque vão querer ter sempre mais sucesso, mais sucesso. Elas vivem naquela insatisfação constante, porque querem ser perfeitas, querem ser sempre mais e melhor. E elas esperam reconhecimento e aprovação dos outros e têm um medo gigante de serem rejeitadas, não é? Ou seja, têm um medo gigante de falhei, cometi um erro, vou ser rejeitada, não sou amada, não sou aceita pelos outros. Então, apercebe-te. Eu vou fazer este vídeo, aliás, vou dividir este tema em 2 vídeos e vai identificando aí quais é que são os teus principais mecanismos de defesa, ok? Pode-se escrever apenas perfeccionismo, manter a paz, pode-se escrever só os mecanismos e depois no próximo módulo, no módulo seguinte, tu vais perceber como é que podes reajustar, como é que podes aprender a libertar-te destes padrões. O segundo mecanismo de defesa, que é o manter a paz e a harmonia excessiva. Então são pessoas que passaram a acreditar na infância que eu tenho de me adaptar aos outros, eu sou inferior, eu tenho de ser sempre simpática e bem comportada, eu não me posso defender. Então, estas pessoas, elas tentam ir ao encontro das expectativas de toda a gente e por isso não sabem sequer o que é que elas querem para si. São aquelas pessoas que não sabem. Aquelas pessoas que ficam sempre, tanto faz. O que é que te apetece fazer? Tanto faz, o que é que tu queres fazer? Elas lançam sempre a bola para o outro lado. Porque elas não querem criar conflito. Elas querem manter aquela paz. Porque elas sabem que se ficarem caladinhas, que se derem o seu poder de escolha aos outros, se ficarem ali sossegadinhas, que vão conseguir manter a paz e evitar o conflito. E se calhar tu desenvolveste este mecanismo de proteção porque se calhar na tua infância tu assististe a muitos conflitos ou sempre que tu ias falar e dar a tua opinião e argumentar aquilo que estavas a pensar, alguém te cortava as pernas, não é? Literalmente quando estavas nessa posição. Então são pessoas que respondem a conflitos com tristeza ou mágoa em vez de irritação. Ou seja, não são aquelas pessoas, quem tem este mecanismo de manter a paz e a harmonia, não são aquelas pessoas que vão entrar em discussão, que vão ficar muito, muito chateadas e zangadas com os outros. Pelo contrário, elas vão ficar tristes, elas vão ficar magoadas, não numa postura de agressividade, mas vão ficar ali muito tristes, muito em baixo, muito fechadas. Elas criam barreiras interiores nos outros quando alguém os irrita. Ou seja, quando alguém irrita, uma pessoa que tem este mecanismo de defesa, ela não ataca, ela não argumenta de volta, ela simplesmente cria uma barreira e uma paz para o outro, do género. Tu não és uma boa pessoa para eu estar contigo, então eu crio uma barreira interna de não te vais aproximar de mim. Eu vou ser simpática contigo, mas não te vou contar a minha vida, não te vais aproximar de mim.
Então aqui, a criança sombra, lá no fundo, encara os outros como maiores e melhores. E por isso tu sentes que eu não me consigo defender, eu não consigo ter uma opinião contrária àquilo que os outros me estão a dizer neste momento. Porque tu pensas que os outros estão sempre numa bolha aqui em cima de superioridade e tu sentes-te inferior, então sentes que o melhor a fazer é calar-te, ficares sossegada e manteres a paz. Só que isso lá está, isso não é uma boa estratégia se tu estiveres num relacionamento, se estiveres num trabalho, em qualquer situação da tua vida, porque tu tens de exprimir, tens de comunicar aquilo que tu sentes. Não podes só manter essa paz podre, não é? A outra pessoa tem que saber aquilo que tu sentes, aquilo que estás a passar, qual é que é a tua opinião, quais é que são os teus argumentos. Então, no próximo módulo, depois falaremos mais sobre isso. Mais, terceiro mecanismo de defesa. Temos aqui a síndrome do Salvador. A síndrome do Salvador, em que as certezas negativas que tu adquiriste lá na tua infância são: para ser amado eu tenho de ajudar o outro, eu dependo dos outros, eu sou-me inútil, sinto-me inferior, tu precisas de mim, por isso não me vais largar. Ou seja, é aquela dependência, não é? Do género, eu estou-te a ajudar, então se eu te consigo ajudar, significa que tu estás dependente de mim, então tu não me vais abandonar. Estas pessoas têm um grande medo de serem abandonadas e por isso elas sentem que têm que ajudar toda a gente. E este ajudar e salvar o outro muitas vezes também pode fazer com que tu atraias para a tua vida pessoas que estão em situações de desespero ou em situações muito, muito más, porque lá está, tu tens esta necessidade forte de salvar os outros, porque é assim que tu te vais sentir útil. Então estas boas ações fazem com que tu te sintas mais forte e mais útil, se tu tens este mecanismo de defesa. Quando eu falo aqui em se tens ou se não tens, isto pode variar com a fase da vida em que estás a viver e pode variar também, lá está, se já foste trabalhando mais sobre essas questões ou não. Porque no fundo nós temos é que identificar, trazer ao de cima quais é que são estes mecanismos de defesa e tu podes ter 3, podes ter 7, podes ter os 10, ok? Vai depender. E agora, o importante é trazeres à consciência, nesta fase da minha vida, neste momento da minha vida, quais é que são os principais. Ok, então, esta pessoa, lá está, por vezes dão-se com outras pessoas que querem ser ajudadas e depois ficam frustradas porque não conseguem salvar essas pessoas e pensam muitas vezes: a culpa é minha, eu não consegui salvá-las e a culpa é minha. E esquecem-se de distanciar e perceber que há uma responsabilidade da tua parte em ajudares alguém, seja a nível profissional, a nível de relacionamentos no nosso dia-a-dia, mas a outra pessoa também tem que ser ajudada, também tem que querer, aliás, ser ajudada, porque se a outra pessoa não quer ser ajudada, tu também não podes ajudar ninguém. Então aqui, relembrar a criança sombra de que ela é útil e importante, ainda que não consiga ajudar e salvar toda a gente. Porque lá está, isto é um síndrome do Salvador em que tu pensas que se eu não consigo ajudar, então eu não tenho valor, eu não consegui ser útil. E isso é mentira, porque tu tens é que perceber que tu vais conseguir ajudar quem quer ser ajudado e que tu tens na mesma o teu valor, independentemente da outra pessoa ter resultados ou não. Quarto mecanismo de defesa, a sede de poder, em que as certezas negativas são: eu não posso confiar em ninguém, eu tenho de estar sempre a par de tudo, eu não sou suficiente, eu sinto-me impotente, eu não posso defender, eu não posso fazer asneiras. Então estas são pessoas altamente exigentes que acreditam que não são suficientes e por isso elas têm de impedir que alguém seja melhor que elas. Há quase que uma competitividade do género: eu tenho que estar num nível muito, muito superior para sentir que tenho poder. Porque lá está, eu sinto que eu tenho que ser melhor que os outros. E se eu não for melhor que o outro, eu não sou suficiente. Então aqui elas optam pela agressividade ativa, são pessoas que discutem, que atacam, não é? Ou então pela passiva, que é: não confronta, mas lá está. Aquela paz podre, ela muda de atitude em relação àquelas pessoas. Então aqui, estas pessoas querem ter sempre razão e sair por cima nas discussões. São aquelas pessoas que, ok, como lá atrás, na minha infância, eu não pude
argumentar e sair por cima e ter razão, eu agora posso. Entendes? Ou seja, na vida adulta, estas pessoas começam a pensar que eu não pude lá atrás, mas eu agora posso ter razão, eu agora posso argumentar, eu agora posso exprimir aquilo que eu estou a pensar. Então aqui, a criança sombra vê-se como inferior e como vítima dos pais e dos cuidadores na infância. Então, ela projeta domínio e superioridade para os outros. Ou seja, lá está esta questão de na infância fui uma vítima, então agora eu é que vou vitimizar os outros, eu é que vou ser aquela figura de autoridade. Portanto, é que uma relação que não é muito saudável com a questão do poder, com a questão do controlo, não é? Com a questão de eu tenho que ter sempre razão. E não, tu tens que te libertar disso e perceber que nós podemos ouvir vários pontos de vista, podemos ouvir as pessoas que estão à nossa volta e que toda a gente poderá ter razão em pequenos pormenores, não é? E aqui a escuta ativa vai ser muito, muito importante para ti se estás com este mecanismo de defesa. Quinto mecanismo de defesa, controle obsessivo. Controle obsessivo, portanto, é aquela pessoa altamente controladora e que tem que controlar tudo e todos. Então aqui as certezas negativas que estão programadas no teu cérebro são: eu tenho de saber o que se passa, eu estou desorientada, eu não posso confiar em ti, eu sou uma inútil. Então há aqui uma necessidade muito grande de prever, de antecipar as coisas para se sentirem seguras e evitarem o quê? O caos, se sentirem magoadas e atacadas. Porque lá está, imaginemos que eu liberto o controle, mas eu não confio, então eu tenho medo de ser magoada, tenho medo de ser atacada, tenho medo de não estar preparada para esse caos que poderá surgir. O que é que vai ser de mim se eu não estiver preparada para esse caos? Então eu fico sempre em controle, eu fico sempre em ameaça constante. É como se tu estivesse em ameaça constante. É uma sensação de perigo iminente. Estás sempre ali com a sensação de tenho que estar alerta, tenho que estar alerta, tenho que estar alerta. Então aqui elas tendem a ficar muito, muito desgastadas, porque se tu estás em ameaça constante, aquela sensação de tenho que estar alerta constantemente, tu vais ficar super desgastada, vais ter dificuldade em delegar as tuas coisas, seja tarefas domésticas, tarefas no trabalho, porque tu queres ter o controle. São pessoas muito disciplinadas e que controlam muito a aparência e o corpo. E aqui a criança sombra precisa ganhar autoconfiança, desenvolver mais fé, confiança na vida, alegria e calma, não é? Relaxar. Portanto, no fundo aqui a intenção é que tu comeces a relaxar, a confiar mais na vida, de que, ok, há sempre uma razão para tudo acontecer da forma como está a acontecer agora. Tu não tens de controlar tudo. Aliás, quando libertas esse controle, tu vais te sentir mais relaxada, mais alegre, mais bem disposta e é aí que vão acontecer os milagres. E que, se calhar, tu sentias que lá em casa as pessoas não te estavam a ajudar nas tarefas domésticas e de repente tens o teu marido, o teu namorado, a tua mãe, os teus filhos a quererem ajudar e até fazem as coisas bem feitas. Ou seja, tens que libertar esse controle para dar-se espaço para que outras coisas boas possam surgir na tua vida. A mesma coisa no trabalho. Tu ao delegares tarefas, tu vais ter mais espaço para te focares naquilo que verdadeiramente importa e assim vais conseguir também expandir o teu trabalho, não é? E sentir-te mais relaxada, mais liberta e isso é importante. Então vamos falar sobre os outros 5 mecanismos de defesa aqui já de seguida no próximo vídeo.